Som. Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a classe. Então eu convido você que é dessa sala a se sentar e você que não é dessa sala. Som. Muito bem. Tome o seu lugar, nós vamos iniciar nossas classes. Do nosso instituto. Hoje é o primeiro dia de aula, então eu vou fazer algo que eu não vou fazer o semestre todo. Na verdade, eu vou responsabilizar alguém para fazer. Eu vou fazer a chamada, só para saber se tem gente que não está inscrita, porque eu preciso colocar o nome aqui. Tá bom? Então, se você caiu de paraquedas, essa aqui é a classe do instituto. Nós vamos estudar sobre a Bíblia e sobre Deus esse semestre. Tá? Então vamos lá, eu vou falar o nome, você responde em voz alta aí para eu não ter que ficar olhando. E se o seu nome não foi chamado, depois você me dá o seu nome. Preste atenção então na chamada, tá bom? Vamos lá. Aline da Cruz Pereira. Acho que ela não está, Aline, né? Ana Cristina Pina. Cadê a Ana? Ela estava aqui. Acho que ela deve ter ido lá para Libras. Ana Lúcia. Ana Leia. Ixi, todo mundo faltou. André. Bruna. Carlos Alberto dos Santos. Cícero. Gente, cadê essa turma que estava tudo aqui e foi embora? Desistiram? Daniele. Aê, boa. Deise. Boa, Deise. Douglas. Ernesto Carlos está ali. Felipe Jareton está aqui. Gelma. Giovana. Gustavo. Hortência. Estava por aí também. Joaquim. Os dois Joaquim. Tá só Joaquim Martins, Joaquim Júnior. Júnior, tá bom. José Alves. Kelly. Líbina. Lilian. Lorival. Luciana. Luiz Felipe. Marcelo Alves Lopes. Maria Aparecida da Cruz Pereira. Não, é outra Maria, né? Maria Aparecida da Silva Lisboa. Maria Aparecida Notário. Tem 3 Maria Aparecida, olha que beleza. Marli, está aqui. Irmã Mirta, está ali no fundo. Nadiele, está aí que eu vi também. Osvaldo Rangel. Não vi. Osvaldo, como pronuncia o seu nome, Osvaldo? Indonga? Indonga, tá bom. Rafaela Aquino. Ricardo Lima, estava na recepção ali, acho que desceu. Ruth, tá aqui. Já ia te dar ausência já. Sara, o Sidney, está ali. Silvia. Simone. Suelen. Tânia. Tereza Suzana. Acho que o pessoal de Libras desceu, que eles iam ter uma programação lá. Verônica. Viviane. Jordana. Tá bom. Agora, você que não foi chamado, me dê o seu nome. Vamos fazer isso rapidamente. Vamos lá. Fala em voz alta. Espera aí. Vamos começar por ali. Marlene Souza. Tá bom. Mais alguém desse lado que não foi chamado? Irmã Maria Eva.
Nessa fileira aqui. Geberson. Quem mais? Cristiane. Roque. Tá bom, vou pôr só o primeiro nome, depois o pessoal lá completa, tem a lista lá. Rafael. Dá o segundo nome, Rafael, é mais comum. Oliveira. Mais alguém? Marcos Oliveira. Edileuza. Oi? Andou Fábio. Irmão Ayrton. Rita. Pastor Enéas. Ricardo. Ana Yuki. Mais alguém? Fábio e Valéria. Estou pegando esses nomes, meus irmãos, porque todos que farão o instituto, a gente vai fazer certificado ao final, por isso que eu estou pegando os nomes, tá? Adriano. É Adriano o quê? Eu sei que tem outro. Pereira. Sabrina. Silvana. Mais alguém? Irmã Divina. É isso, né? Ótimo, muito bem. Agora, a segunda questão. Quem vai ser o nosso secretário ou secretária para fazer chamada toda semana? Pronto, Lília. Então eu vou te dar depois, que eu vou atualizar essa lista. Aí semana que vem eu te entrego, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos iniciar então nossa aula. Só para você saber, você tem ouvido falar aí do Instituto Dedicar, só uma apresentação rápida, tá? O objetivo, como nós já temos falado, é fornecer ensino bíblico, teológico, com profundidade, visando criar uma cosmovisão cristã, serviço ao Senhor, santidade. E aí, o nome Dedicar, e você tem visto que é Dedicar e o R tem um elevado ali a 3, é um acróstico, tá bom? Que significa aí despertar, evangelizar, doutrinar, integrar, colher, né, colher o fruto do Espírito, amar, replicar os ensinos, resgatar pessoas e restituir os valores da palavra de Deus, tá bom? Essa é a ideia, você não precisa memorizar isso, agora a gente vai, com calma, inculcando essa ideia. Esse instituto, ele está começando. A ideia é ser algo que abrange a igreja, que envolve a comunidade, na ideia do evangelizar, através do ensino também. Então é algo que nós estamos iniciando, que esperamos que seja de fato uma bênção para a sua vida e para a vida da igreja. Nós vamos começar com essa primeira disciplina, Teologia Sistemática 1, estudos sobre a Bíblia e sobre Deus o Pai. Tá bom? É isso que nós vamos estudar durante esse semestre. Faremos isso em formato de aula, tá bom? Então, dúvida, pergunta, levanta a mão, tá bom? A ideia é que vocês participem, não estamos numa pregação. Então, pode participar, tiver dúvida, tiver alguma questão, levante a mão. Nós vamos estudar durante todo esse semestre características da palavra de Deus. Nós vamos estudar sobre o ser de Deus, sobre os planos de Deus. Então, vamos estudar sobre isso e a ideia é sempre trazer algo bíblico, teológico, mas aplicado à nossa vida. Não apenas ficar em algo teórico ou distante, mas algo próximo e como isso se aplica na nossa realidade. Então nós vamos começar com isso. E para isso nós vamos definir de forma bem simples aí para você o que isso significa. Então, o que é teologia? Quando nós falamos sobre teologia, o termo aí vem de duas palavrinhas gregas, tá? Theo é Deus, ou theos, né, no grego é Deus, e logia ou logia é uma palavra, um estudo, um discurso sobre algo. Então, quando você pega esse termo que as pessoas falam tecnicamente aí, em cursos de teologia, teologia é um estudo sobre Deus, de forma bem genérica.
Um estudo sobre Deus, um estudo sobre a questão da religião, sobre a divindade, sobre as obras de Deus. Não é um termo que se aplica só à teologia cristã protestante. Tá? Teologia tem várias teologias, né, por aí. Então, quando alguém fala que está estudando teologia, ela está estudando questões relacionadas à crença em Deus, à crença no sobrenatural. Não necessariamente na nossa linha, né, mas teologia é algo abrangente, tá bom? Quando a gente fala de sistemática, a ideia de sistematizar é organizar. Então, como sugere aí a figurinha que eu coloquei, é como se você tivesse um monte de informação e você começa a categorizar. A ideia de teologia sistemática, ela organiza o material vindo da palavra de Deus de maneira lógica e clara. Então, nós sabemos várias coisas sobre Deus na Bíblia. Você começa a ler sua Bíblia, você começa a ver várias coisas sobre Deus, sobre o homem, sobre pecado. O que a teologia sistemática faz? Ela organiza essas informações em categorias. Então nós temos 10 principais doutrinas da teologia sistemática. Nós vamos começar pelas duas primeiras aqui, ó. Bíblia e Deus. É chamado de bibliologia, o termo técnico. Teologia própria, ou propriamente dita, Deus o Pai. Então, teologia 1, nós vamos essas duas primeiras. Mas tem outras 8, por isso que vão ser 4 disciplinas dessas. Teologia 1, 2, 3 e 4. Aí nós temos estudos sobre os anjos. Esse material, meus irmãos, depois eu vou criar um grupo ou pedir para a Eide, vai ser enviado para vocês, tá bom? Eu sei que tem alguns tirando foto, copiando, pode ficar à vontade, quem quiser, mas vai ser enviado se você não quiser. Vocês vão ter acesso, é dos irmãos, tá bom? Então nós vamos estudar sobre anjos futuramente, sobre Jesus Cristo, Filho, sobre o Espírito Santo, né, a palavrinha aí, o termo técnico, pneumatologia, sobre a humanidade, sobre o pecado, sobre salvação, sobre a igreja e sobre as últimas coisas, a escatologia. Então são as 10 grandes doutrinas. O que a teologia sistemática faz? Pega o conteúdo bíblico e organiza nessas categorias. O que a Bíblia fala sobre Deus? O que a Bíblia fala sobre o pecado? O que a Bíblia fala sobre salvação? Então ela tenta organizar dentro dessas categorias o que as Escrituras como um todo, de Gênesis a Apocalipse, nos ensinam. Essa é a ideia de teologia sistemática. Então nós vamos percorrer durante esse semestre, até julho, tudo é muita pretensão, né? A organização do que as Escrituras nos ensinam sobre a própria Bíblia e sobre Deus. Então, a primeira parte do semestre até abril, nós vamos estudar sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Qual a importância da Bíblia para nós? Por que a Bíblia que a gente usa é diferente, por exemplo, da Bíblia católica, que tem mais livros? Da onde surgiu essa diferença? Quando, historicamente? Por que nós confiamos? Por que nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Quais são as implicações práticas disso para a nossa vida? Como eu estudo a Bíblia? Tem formas de fazê-lo? Então nós vamos, nesses primeiros 2 meses, percorrer o estudo sobre a Bíblia. E aí, a partir de maio, junho e julho, nós vamos falar sobre Deus o Pai. Características de Deus, seus atributos, o plano de Deus, o que é a Trindade, como nós explicamos a Trindade. Se você souber, inclusive, você pode vir aqui, eu passo essa aula para você. Como entender a Trindade, como entender o que Deus quer para a nossa vida. Então é isso que nós vamos estudar durante esse semestre. Tá bom? A Bíblia e Deus, os 2 primeiros tópicos. Um dos autores que vai nos ajudar durante o semestre, esse livro aí do Millard Erickson, uma teologia sistemática, ele fala que uma boa teologia tem 5 pilares. Primeiro, ela tem que ser bíblica, evidentemente. Né? No nosso contexto, como a gente falou, tem outras teologias aí fora. Ela tem que ser proveniente da Escritura. Eu não posso trazer um conceito de fora e querer forçar. Tem gente que faz isso, não é verdade? Fala assim, eu acredito nisso, deixa eu achar um versículo bíblico que me ajuda a comprovar aquilo que eu acredito. Não, uma boa teologia, ela tem que vir das Escrituras. O que a Bíblia diz? Tá bom? Ela tem que ser bíblica. Segundo, sistemática, ela tem que ser organizada. Para que eu consiga compreender, ter uma visão do todo, eu preciso organizar isso. Tá bom? Terceiro, ela precisa ser relevante. E evidentemente, se ela for proveniente da palavra de Deus, ela será relevante. Tudo aquilo que Deus nos revela, nos orienta,
tem aplicação relevante para a nossa vida. Ela precisa ser contemporânea. O que quer dizer com isso, contemporânea? A Bíblia não muda, mas os desafios da atualidade mudam. Então, como isso se aplica à nossa realidade hoje? Quais desafios da minha cultura as Escrituras, uma boa teologia, me ajuda a responder? Então, por isso que a gente falou, ela vai ter que ser prática, ter uma aplicação para nós hoje. Talvez as respostas ou as perguntas que estão sendo feitas hoje, no século 21, não são as mesmas que estavam sendo feitas lá no começo da igreja. Então nós precisamos que a teologia seja bíblica, mas que ela também seja aplicada à nossa realidade. Como nós enfrentamos os desafios da cultura de hoje? Como conhecer mais sobre Deus é importante para a cultura de hoje? Como conhecer sobre a Bíblia me ajuda a responder perguntas que as pessoas aí fora fazem sobre livros religiosos, sobre a Bíblia, sobre confiar não na Bíblia, sobre inspiração. Então são 5 pilares aí que esse autor, o Erickson, nos traz sobre uma boa teologia. E nós vamos tentar percorrer isso durante nossos estudos aqui em Teologia Sistemática 1, tá bom? Os professores serão eu e o pastor Felipe, então nós vamos revisar. Hoje ele não está conosco, ele está pregando numa igreja irmã nossa aqui, mas nós vamos revisar as aulas aqui falando sobre isso. Qual que é o nosso objetivo com tudo isso? Primeiro, não é apenas informar. Eu já quero quebrar a sua primeira expectativa. Talvez você veio para o Instituto falando assim, eu quero aprender mais. Ótimo. Mas nosso objetivo não é apenas informar sua mente. Nós não queremos que você apenas saiba mais sobre a Bíblia e sobre Deus. Tá? Porque a Bíblia fala que há um grande perigo em conhecer sem praticar. Tá? Então, entenda isso. Você deve estudar, traz seu caderninho, anota, pega os slides, relê, estuda, mas o objetivo não é apenas trazer informação para a mente. Não vai ter prova. Eu não quero assustar a turma no primeiro período, assim, né? Não vai ter prova, mas nós teremos incentivo. Nós vamos incentivar vocês à leitura. Não vai ser exigência, porque aqui não é uma faculdade, né? Mas nós vamos incentivar a algumas tarefas e algumas leituras para melhorar a compreensão e a prática disso, tá? Mas não vai ter prova, fique tranquilo. Só no final do semestre, prova oral. Não, brincadeira. Ricardo. Está sendo gravado, tá bom? Nós fizemos essa sala no templo justamente por isso. A aula está sendo gravada, porque tem professores que estão dando aula hoje que querem assistir também, tem outras pessoas que não podem vir, que estão em escala de alguma coisa, então está sendo gravada e está disponível no YouTube. Tá bom? Isso não é um incentivo para você faltar. Tá bom? Venha à aula. Muito bem. Segundo, queremos produzir um amor profundo por Deus. Esse é o primeiro grande objetivo. Não é apenas informar sobre Deus. O conhecimento de Deus deve nos levar à devoção, ao amor pelo Senhor. Esse é o primeiro grande objetivo dessa disciplina. Que você saia daqui amando mais o Deus, amando mais o Senhor, à medida que você o conhece. Conhecer a Deus deve me levar a amar, a admirá-lo, por quem Ele é. Esse é o primeiro grande objetivo. Segundo, queremos encorajá-lo a se tornar um estudioso da palavra e também um praticante, que é diariamente transformado. Então nós vamos estudar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. O que eu quero te incentivar? A estudar a palavra. E não só isso, a praticar a palavra. A ser transformado pela palavra, diariamente. Esse é o segundo grande objetivo dessa disciplina. E o terceiro, queremos reconhecer a grandeza e glória do nosso Deus. Ao estudar sobre Ele, reconhecer quão grande Ele é, a glória devida ao seu nome. E por último, nos submeter à sua vontade em nossa vida. À medida que nós conhecemos a vontade de Deus, nós queremos nos submeter a ela. Nós queremos obedecer. Nós queremos seguir o caminho que Deus está trilhando para nós. Esses são os objetivos da disciplina. Tá bom? Informação é bom. Vá atrás de informação, mas não é o alvo. O alvo é transformação. Transformação de vida, adoração ao Senhor, reconhecimento da grandeza de Deus, submissão à sua vontade. É por isso que nós estamos estudando teologia. Não é apenas para que você saia daqui e fale assim, nossa, agora eu sou um teólogo. Né? Fiz teologia, sou um teólogo já. Não, é para que a sua vida seja conformada à imagem de Cristo e transformada.
Agora uma perguntinha. Por que a gente começa pela Bíblia? O que é mais importante, Deus ou a Bíblia? Gente, não pode ter esse silêncio nessa pergunta. Fala sem medo. Deus, evidentemente. Tá bom? Deus é mais importante. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Mas por que a gente começa pela Bíblia? Não estamos em uma ordem de importância. Tá bom? Por que começar pela Bíblia? Porque ela é a base do nosso conhecimento sobre Deus. Eu posso conhecer a Deus através da criação também, não é verdade? A própria Bíblia fala sobre isso. Eu consigo olhar a criação, os céus proclamam a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são reconhecidos pelas coisas criadas. Porém, isso é de forma geral. Eu não consigo olhar para a criação e falar assim, olha, Deus teve um plano, por causa do pecado do homem, Ele enviou o seu filho para morrer na cruz. Não, eu preciso de uma revelação específica. Onde está essa revelação? Na Bíblia. Para que eu possa entender bem quem Deus é, qual o seu plano, nós precisamos conhecer a Bíblia. Daí o nosso ponto de partida. Nós começamos daqui não por uma ordem de importância, mas por uma ordem de conhecimento. O que eu conheço de Deus, eu vou conhecer através da Bíblia. Se eu não tiver um fundamento bem estabelecido, se eu não acredito, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia revelar sobre Deus não vai ter a importância que deveria ter na minha vida. Então a gente começa pelo fundamento. O ponto de partida é a Bíblia. Tudo que eu conheço de Deus, ou quase tudo, de maneira específica, de Deus, do seu plano, da sua vontade, do homem, do pecado, do que vai acontecer no futuro, da salvação, está na Bíblia. Então nós começamos a estudar pela Bíblia. Tá? Por isso que nós começamos por aqui. E nós vamos ter várias questões que nós vamos estudar nessa primeira parte do semestre sobre a Bíblia. Nós vamos estudar sobre inspiração. O que é inspiração bíblica? Nós confundimos isso na nossa cultura, né? Às vezes a gente acha que inspiração, pela influência que a gente tem do espiritismo, né? A gente acha que em inspiração a pessoa ela entrou num transe, né? Ela psicografou. Né? Será que é isso, inspiração? O que é inspiração bíblica? Como se deu esse processo? Por que a gente fala que a Bíblia é a palavra de Deus? Quais são os livros que compõem a Bíblia? Quais são as diferenças que existem? Como que eu estudo a Bíblia? São vários tópicos que nós vamos percorrer durante esse semestre sobre a Bíblia. Durante esses primeiros meses aqui, os primeiros 3 meses, fevereiro, março e abril. E aí na primeira aula de hoje, nós queremos começar esse estudo falando sobre a importância da Bíblia. Por que a Bíblia é importante? Por que estudar a Bíblia é importante? E aí eu quero passear com vocês hoje por alguns versículos que nos mostram o que a Bíblia faz na nossa vida. Por que ela é importante para o cristão? O que ela produz? Como Deus usa a sua palavra na nossa vida? Nós vamos percorrer alguns versículos de maneira bem dinâmica. Vou contar com a sua participação. Se você tem uma voz forte aí, já pode ir abrindo o texto que está aí entre parênteses, você vai ler para a gente, para agilizar, tá bom? Nós vamos entender qual é a importância da Bíblia, depois vamos terminar aplicando isso para nós na primeira aula, tá bom? Então o primeiro texto se encontra em 1 Pedro capítulo 1, versículos 22 a 25. 1 Pedro 1, 22 a 25. Quem pode ler para a gente, bem alto aí, para todo mundo ouvir? Está notando o que Pedro está falando sobre a palavra aqui? Ele começa falando que nós somos purificados pela palavra. Versículo 22, que a Hortência leu, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então o primeiro efeito que a Bíblia produz aqui é a purificação. Se você quer ser mais santo, mais parecido com Jesus, não tem como, você tem que conhecer, estudar a Bíblia e praticar a Bíblia. É o que purifica a nossa alma ou a nossa vida, seria uma tradução possível aí também.
A Bíblia traz purificação. E, no desenvolver do seu argumento, Pedro diz que ela a palavra de Deus é viva e permanente. Permanece eternamente, seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor permanece eternamente. É por isso que 2000 anos depois, nós estamos aqui estudando a palavra. Os princípios de Deus são eternos. A sociedade muda, os valores aí fora mudam, as aplicações são contemporâneas, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Note, são os primeiros dois efeitos aqui: purificação e estabilidade. Nós podemos confiar na palavra, ela permanece. Isso. Eu ia falar algo, mas eu ia me arrepender, então eu vou continuar. Agora você ficou curioso, né, Pepe? Eu ia falar que nós não precisamos atualizar a Bíblia, né? A palavra do Senhor permanece eternamente. Segundo efeito, ela é essencial para a maturidade. Hebreus 5. Volte aí um pouquinho. Hebreus capítulo 5, versículos 11 a 14. O texto da palavra do Senhor diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O que o autor aos Hebreus está nos ensinando aqui nesse trecho? Ele está falando aqui: olha, vocês são imaturos, vocês são como crianças, vocês já deviam ser mestres, devido ao tempo que vocês estão, mas porque vocês não praticam a palavra. Note que não é só conhecer, versículo 14 diz que é pela prática, tá? Porque vocês não praticam, eu tenho que dar o leite aqui, o básico para vocês. O alimento sólido é para adulto, mas para vocês eu tenho que dar ainda o leite, porque vocês são crianças. Ou seja, a prática da palavra traz maturidade, crescimento, desenvolvimento na fé. Você pode ficar 50, 60, 100 anos, se o Senhor te der idade para isso, dentro de uma igreja, pegando muito conteúdo. Se você não pratica, você vai continuar sendo um bebê, espiritualmente falando. É o que o autor dos Hebreus está falando aqui. É pela prática da palavra que você amadurece. Por isso que a Bíblia é importante para nós. Traz maturidade, crescimento espiritual, edificação, desenvolvimento. Terceiro texto, terceiro conceito do que a Bíblia é importante: ela é essencial para a eficácia espiritual e é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, quem pode ler para a gente? Volte aí mais um pouquinho na sua Bíblia, 2 Timóteo 3, 16 e 17, eu citei esse texto na mensagem, mas quem pode lê-lo em voz alta para nós? Viviane. Ótimo. NVI, a sua versão? Eu gosto da tradução, da versão que foi lida da Viviane. A minha versão traz o versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E não está errada, mas pode trazer uma ideia errada, porque a gente pensa em perfeição no contexto moral, muitas vezes, né? E não é isso, é apto, preparado para toda boa obra. A Bíblia nos dá, ela é a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus, e ela dá eficácia espiritual. Ela nos ensina, nos corrige, nos educa, nos repreende, para que nós estejamos prontos, preparados para toda boa obra. Ela nos capacita, nos torna eficazes.
na vida espiritual. Então a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos dá os recursos necessários para que nós sejamos maduros, completos e preparados para a obra que o Senhor nos dá. Então essa é a importância da Bíblia para nós. Vamos lá, quarto ponto. Ela é a verdade e traz santificação. Não precisamos nem ler, né? Quem sabe João 17:17 de cor aí? Obrigado, pastor Enéas. Santifica-os na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é verdadeira e ela traz santificação. Santificados por meio da palavra, que é a verdade. A palavra do Senhor. Então note, nós vamos ver mais alguns textos ainda, mas note como a Bíblia é fundamental para a vida cristã. Não existe crescimento, não existe maturidade, não existe santificação, não existe purificação sem a prática, eu estou enfatizando isso, da palavra. Não só o conhecimento, mas a prática da palavra de Deus. É por isso que nós fazemos isso como igreja. Por que nós ensinamos? Por que um instituto na igreja? Por que estudar a Bíblia? Por que tanta pregação? Por que tanto ensino? É fundamental. Sem a palavra não há mudança, não há transformação. É um método, é um meio que Deus nos deu, ou pelo menos um dos meios fundamentais que Deus nos deu para a transformação. Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos deu a oração, Ele nos deu a comunhão do corpo, mas Ele nos deu a sua palavra. A revelação de Deus para nós, fundamental. Qualquer dúvida, pergunta sobre os textos, fiquem à vontade, estamos em aula, tá bom? É a arma contra os poderes espirituais malignos. Efésios 6, texto bem conhecido, texto da armadura de Deus. Volte aí mais um pouquinho. Efésios capítulo 6, eu não vou ler o texto todo, eu quero ler 2 versículos, só para ilustrar. Efésios 6, 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, como eu fico firme contra o ataque do inimigo? Revestindo da armadura de Deus. Agora note que o versículo 17 vai nos dar um dos componentes dessa armadura. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, uma das armas que Deus me dá para ficar firme contra os ataques do inimigo é a palavra. Você nota isso de forma bem didática e clara na tentação de Jesus. Jesus era tentado pelo inimigo, pelo diabo, o que ele fazia? Respondia com a palavra. Ele era tentado, respondia com a palavra. Ele era tentado, respondia com a palavra. Sem o conhecimento da palavra, quando vem a tentação, você está suscetível. Então é a arma contra os poderes espirituais malignos. Ela fortalece na tristeza. Vamos lá para o Salmo 119, nós vamos ler alguns trechos no Salmo 119. Não sei se você conhece isso, o Salmo 119 é um salmo todo sobre a palavra de Deus. É o maior salmo da Bíblia. Todo ele fala da palavra de Deus. Tá? Então, Salmo 119. E ele nos traz várias verdades sobre a palavra. Versículo 28, por exemplo, diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, um dos mecanismos que Deus nos dá para fortalecimento, consolo no momento da tristeza é a palavra. O salmista está expressando aqui a sua condição, ele está abatido. Sua alma, de forma poética, verte lágrimas. Então ele pede ao Senhor: fortalece-me segundo a sua palavra. Fortalece-me de acordo com a sua palavra. Ainda no Salmo 119, versículos 50 e 52, diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Versículo 52, lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Juízos aqui é um sinônimo para a palavra, tá? O salmista ele usa vários sinônimos: mandamentos, juízos, decretos, palavra. Ele usa de forma poética em todo o salmo. Então ele está falando, a Bíblia, a palavra, conforta, vivifica, consola na aflição. São recursos, são
efeitos, melhor dizendo, que a palavra de Deus traz ao cristão que busca o Senhor no momento de angústia. Tá? Tudo isso pela palavra. Antes de ir para Romanos, vamos para outro, no Salmo 119, já que a gente já está aqui, versículos 98 e 99. Diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A palavra traz sabedoria, compreensão, entendimento. O salmista expressando isso: olha, eu tenho mais sabedoria que os meus inimigos, por isso eu consigo, inclusive, escapar das ciladas dele, por causa da sua palavra. Eu compreendo mais do que os meus mestres, porque eu medito nos teus mandamentos. A palavra traz sabedoria, a palavra traz entendimento. Romanos 15, vamos voltar lá para o Novo Testamento. A palavra traz esperança. Romanos capítulo 15, verso 4. Quem pode ler para a gente bem alto? Romanos 15, 4. Muito bem. Então, tudo quanto foi escrito, está falando das Escrituras do Antigo Testamento, foi escrito para que, na minha versão, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. A Bíblia traz esperança. Se você deixa de nutrir a sua mente com a palavra, você vai se tornar desesperado. Essa é a realidade. É por isso que muita gente entra em crise. Porque você olha para a realidade aí fora, de fato, o mundo que a gente vive é um mundo desesperador. Não é verdade? Você olha para tudo que está acontecendo, guerras, conflitos, violência, corrupção, tragédias. Eu não vou sair de casa mais. Você entra em desespero. Por isso, cuidado. Cuidado até com o que você assiste. Não estou falando para você ser alienado do mundo, mas cuidado com o que você alimenta a sua mente constantemente. Só violência, só maldade, se você não renova a sua mente com a palavra de Deus, você não tem esperança. A palavra nos traz esperança. Esperança verdadeira, não é falar, não, tudo isso é falso. Não, tudo isso que está acontecendo aí é verdadeiro. Mas nós temos uma esperança porque Deus cuida de nós. Mas nós temos esperança porque nossa realidade vai além desse mundo. Vai além dessa realidade aqui. Vai para a eternidade. Então a Bíblia traz esperança. É isso que Paulo está falando aqui aos Romanos. Tudo foi escrito, foi para que pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. O que mais? Por que a Bíblia é importante para o cristão? Porque ela traz liberdade. João 8,32. Também poderíamos falar de cor, não podemos? Não? Não podemos? Obrigado, pastor Enéas. É um problema da minha geração, A gente está acostumado com a Bíblia digital, a gente não memoriza a referência, A gente conhece o versículo, mas não sabe onde está. Então, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia traz liberdade. Entenda a liberdade aqui, tá bom? Só um adendo. Eu acho que eu tenho tempo para fazer esse adendo. Só uma explicação. A gente entende a palavra liberdade na nossa época de maneira diferente do que ela era usada na Bíblia. Na nossa cultura, liberdade é eu sou livre para fazer o que eu quiser. Esse não era o conceito bíblico. O conceito que era usado nas Escrituras de liberdade era de alguém que estava escravizado e foi liberto. A ideia é de libertação. A palavra liberta. Não para eu viver da forma como eu quero, mas porque antes eu estava como escravo. Agora eu sou livre para viver a vontade de Deus na minha vida. Diga, pastor Enéas. Exatamente. Não é para fazer, agora eu sou livre para fazer o que eu quiser. Liberdade cristã. Não, agora Cristo já me libertou, eu estou livre da condenação, eu faço o que eu quero. Não, isso é uma falácia biblicamente falando. É liberdade para ser um servo de Cristo. Você foi livre do antigo
senhor que te escravizava, que era o diabo. Agora você tem um novo Senhor, bondoso e compassivo. E você vive para Ele, que é Cristo. A palavra traz liberdade. A palavra é perfeita e fiel. Salmo 19 é outro salmo que fala das Escrituras, pelo menos a segunda parte dele. Salmo 19. Voltando lá para os Salmos, versículo 7. Na verdade, a partir do verso 7, vai falar várias características da palavra. Eu estou destacando uma. A palavra é perfeita e fiel. Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você continuar a leitura, olha, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido. Tudo isso é referência à palavra, tá bom? São sinônimos. E permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Então o salmista está expressando de forma poética, né, a palavra, os efeitos que a palavra faz. Por isso é desejável, a palavra do Senhor é desejável. Ela vale mais do que o ouro. Ela é mais saborosa do que o mel. Talvez você, como eu, não gosta tanto de mel assim, mas a expressão do salmista é para aquilo que há de mais doce na sua cultura. Talvez nós, na linguagem de hoje, falaríamos assim: ela é mais saborosa do que aquele chocolate, que aquele pudim, né? É o salmista expressando de forma poética o valor e a importância da palavra para a nossa vida. E o último texto que eu quero deixar com os irmãos: ela é capaz de guardá-lo de tropeços e traz paz. Vamos avançar para o Salmo 119 novamente. Salmo 119, versículo 9, em primeiro lugar, versículo bem conhecido, né? Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Como que o jovem se mantém puro? Vivendo de acordo com a palavra, observando o seu caminho de acordo com a palavra. Agora o versículo 165, ele diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. A palavra é capaz de guardá-lo de tropeços, de viver de maneira impura, e traz paz. Isso são apenas alguns versículos e efeitos da palavra. Eu selecionei, isso aqui não é uma lista exaustiva. Como eu falei, se você ler o Salmo 119, você vai achar muitas outras coisas. Só trouxe alguns, porque meu objetivo é, nessa primeira aula, nos despertar para a importância da Bíblia na nossa vida. Sem as Escrituras, sem o estudo, prática, dedicação a conhecer a palavra, não tem como viver a vida cristã de maneira plena como Deus espera que nós vivamos. É fundamental, não é opcional. A Bíblia não é um recurso que Deus nos deu opcionalmente. Quando você tiver um tempinho, lê a Bíblia. Não. Não é a postura que nós deveremos ter diante da palavra. O Senhor nos deu a palavra porque ela é fundamental para a nossa vida. Fundamental. Imagine aquele jovem, talvez você já passou por isso na sua vida, ou você tem um filho que está passando por isso, que ele quer passar no vestibular das faculdades mais concorridas aí do país. Aí ele pega o edital, né? O que ele faz? Se ele realmente quer, o que ele faz? Ele começa a estudar tudo aquilo que está previsto que vai cair na prova. E ele lê, ele relê, ele estuda, ele passa ano, faz cursinho, passa anos às vezes estudando, se dedicando para aquela prova, porque ele entende que aquilo é importante para a vida dele. Agora, a palavra de Deus deveria ser esse instrumento que nós devoramos quando nós entendemos a importância dela para a nossa vida. Que não é algo que a gente fala assim: se der tempo eu faço meu devocional hoje, se der tempo eu separo para isso, domingo. É alimento. Por isso que a Bíblia é comparada com alimento, muitas vezes com o pão.
é alimento diário, constante, fundamental para a sobrevivência, para o fortalecimento. A Bíblia é um recurso inestimável que Deus nos deu, que deve ser usado e abusado, no bom sentido, não na má interpretação, na nossa vida, nutrindo o nosso coração constantemente com a palavra de Deus. Algumas aplicações para nós, chegando à conclusão da nossa aula. Como nós aplicamos isso? Como aplicamos a importância da palavra de Deus à nossa vida? Entendemos que a Bíblia é importante, certo? Deu uma lista para você aí, espero que você tenha saído convencido disso. A Bíblia é importante para a minha vida. A Bíblia tem um monte de efeitos, sem ela eu não vou crescer, eu não vou amadurecer. Como que eu aplico isso? Eu trouxe 3 aplicações, tem mais, não é exaustivo, eu trouxe 3 aplicações para nós. Primeira, tornando-nos atentos e sedentos pelo ensino público da palavra de Deus. Deus deu à sua igreja mestres. Isso faz parte do plano e da bondade de Deus, né? Ele capacitou pessoas com dom de ensino. Talvez você seja uma delas. Tem outros aí ensinando aí. Tem pastores, tem professores. Deus nos deu mestres, né? O que nós devemos fazer quando a palavra de Deus está sendo ensinada, explicada, pregada? Nós devemos estar atentos e sedentos pelo ensino da palavra. Nós devemos evitar, eu sei que nós estamos numa sociedade que dificulta isso. Você está acostumado a assistir série, filmes, tem vários recursos, efeitos especiais e tal, e o pastor não faz isso, né? Ele só fica falando lá, e às vezes a nossa atenção acaba se dispersando. Nós devemos ter uma postura de aprendiz. A palavra de Deus está sendo ensinada. Atenção, desejo de aprender, né? Não, hoje eu não estou muito legal não, eu vou ficar lá fora, batendo papo com meu irmão, eu vou descer, vou tomar uma água. É a palavra de Deus sendo exposta. Atenção, estar sedento pelo ensino da palavra. É a primeira forma que a gente aplica isso à nossa vida. A palavra é importante para mim? Então se ela está sendo ensinada, eu vou estar atento. Vou estar ouvindo. Vou estar prestando atenção. Essa é a primeira aplicação da importância da palavra. A segunda, essa mais pessoal, tornando-se um estudante da palavra. Eu não gosto da expressão leitura apenas, porque eu acho que ela é muito superficial. A gente vive numa época de tanta superficialidade que se o crente lê a Bíblia, a gente já está dando glória a Deus, né? Porque a maioria não lê. Mas a leitura, ela deveria ser um passo do estudo. Eu, quando era adolescente, eu fui criado na igreja, e eu era incentivado pelos meus líderes, pela minha mãe, a ler a Bíblia. Então eu comecei desde cedo a fazer leitura bíblica anual, foi ótimo para a minha vida. Mas teve um momento da minha vida que eu tive que falar assim, não, isso aqui ou eu faço direito ou eu não faço. Porque o que eu falei hoje, eu estava quase como um locutor de futebol. Tenho minha meta, 3 capítulos por dia, deixa eu terminar isso aqui logo para eu dormir. O que eu entendi do que eu li? Nada. Então, a ideia é de estudar a palavra. Ler querendo aprender. Ler querendo aplicar a vida. Esse é o objetivo. Pastor, eu não sei como fazer isso. Ótimo, se você tem disposição, mas não sabe, está tranquilo. O problema é o contrário. Quando você sabe, mas não tem disposição. Você tem disposição para aprender, ótimo. Me procura. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, inclusive. Vou te dar recursos, meios, vou te ajudar. Você tem disposição para aprender? Excelente, né? Estudar a palavra, aplicar a palavra na sua vida. Terceira aplicação. Tornando-nos submissos à vontade de Deus revelada em sua palavra. Não adianta estudar, e talvez por causa disso muitos fogem do estudo e da atenção, porque a palavra ela é como um espelho que mostra nossas imperfeições. E aí eu vou ter que olhar e falar, vou ter que mudar isso aqui. Ouvir a palavra, estudar a palavra, nem sempre é um exercício confortável. É um exercício que às vezes incomoda. Que você olha e fala assim, vou ter que ensinar esse texto para a igreja hoje.
Acho que eu vou ter que mudar primeiro, né? O pregador, ele é o primeiro que sofre o efeito da palavra. Você acha assim, pastor, você desafiou minha vida hoje, né? Não, eu fui desafiado antes que você, né? A palavra tem que confrontar, ela tem que trazer para nós e falar assim, não estou vivendo isso aqui. Esse aspecto da semelhança com Cristo ainda não está desenvolvido na minha vida, preciso mudar. Então a palavra, o estudo da palavra deve nos levar ao terceiro passo, que é a submissão. Ser honesto e falar, Senhor, fala comigo de acordo com a sua palavra, muda o que tem que ser mudado na minha vida. Me ajuda a entender o que o Senhor está falando e transforma o meu coração. Essa é uma boa oração para começar antes de um estudo bíblico, antes de uma leitura da palavra. Transformação. Para te ajudar, primeiro desafio: ler o livro Deleitando-se na Palavra até o final de abril. Recomendação de leitura para você, tá bom? Espero que semana que vem a sala não esteja vazia, porque a gente está passando leitura. É um livro simples, é um livro fino, que fala sobre como estudar a palavra. O subtítulo dele é 10 maneiras, e agora não vou conseguir ler de cor, mas são 10 dicas para revitalizar o seu estudo e sua postura com a palavra de Deus. É um livro da editora Batista Regular, bem fininho. Você tem aí 3 meses, fevereiro, março, abril, para ler esse livro. Não vai valer ponto, não vou te forçar, não vou bater na sua porta e falar assim, e aí, você não terminou o livro aí? Traz uma resenha para mim. Não, nada disso. É para o seu benefício. Um incentivo para ajudar você na sua postura com relação à palavra de Deus, tá bom? A editora Batista Regular, ela está no prédio da Faculdade Batista Logos, onde eu estou durante a semana. Eu entrei em contato lá com o rapaz, eles conseguem fazer a preço quase de custo para a gente por R$25. Se você tiver interesse, a gente faz uma lista, eu pego lá com eles, trago domingo que vem. Tá bom? Só dar o seu nome, se alguém quiser organizar uma lista aí, ou dar o seu nome para mim. Vamos fazer assim, é mais fácil, centraliza em mim. Quem tiver interesse no livro, vem aqui, dá o seu nome, eu vou anotar, vou marcar, e aí eu trago semana que vem, para quem tiver interesse em ler. Tá bom? Esse é o primeiro desafio. Diga, meu Marli. Tá bom. Mas me procura depois, para eu anotar, porque senão agora eu vou me perder. E meu tempo já acabou. Então nós vamos orar. Acabou a aula. Se você quer o livro, vem aqui. Eu vou anotar, fazer uma listinha. Tá bom? Muito bom. Muito bom começarmos esse projeto juntos. Eu espero que você esteja animado, encorajado a estudar a palavra do Senhor junto conosco. É melhor centralizar em mim. Ela já tem muita coisa para anotar. Melhor dar o nome para mim. Vamos lá. Obrigado, Senhor, pelo tempo precioso que o Senhor nos deu na sua casa nessa manhã. Obrigado pelo culto prestado ao Senhor e por esse momento de ensino por meio da sua palavra. Que o Senhor nos conduza e nós possamos ter um tempo precioso de aprendizado e principalmente de transformação por meio da prática da sua palavra. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.